Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de agosto. Eu sei que esse vídeo tá saindo atrasado, muito atrasado na verdade, gente, me perdoa, é que eu sempre esqueço de gravar as leituras do mês, mas dessa vez eu falei assim, não, eu vou gravar, vou postar nem que seja atrasado mesmo, e é isso. Até porque agosto teve leituras muito boas, eu acho que teve um ou dois livros que eu não curti tanto, mas a maioria deles foram leituras ótimas, então eu vou adorar compartilhar eles aqui com vocês. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, não vou enrolar muito, afinal foram 11 livros lidos no mês de agosto, então deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, compartilha bastante com os amigos, comenta aqui embaixo quais outros vídeos vocês querem ver no canal e me segue nas redes sociais também, então bora lá! Eu quero lembrar aqui pra vocês que eu não vou citar os livros na ordem que eu li, até porque, gente, eu até anoto, na verdade, no meu planner, mas é porque como teve algumas coleções que eu intercalei, eu vou citar as coleções de uma maneira geral, sabe? Não ficar separando cada livro. Então, eu vou começar citando, inclusive, uma coleção que agora falta só um livrozinho pra eu terminar de ler, mas ele tá muito caro, então, inclusive, Editora Arqueiro, se quiser me enviar o último livro da coleção Bridgerton, eu tô aceitando, porque no mês de agosto eu li o 5º livro, o 6º e o 7º. O 5º livro de Bridgerton é o livro da Heloise, né, da Heloise Bridgerton, e eu confesso pra vocês que até o momento esse aqui foi o que eu menos gostei de toda a coleção, gente. Eu não curti o Philip, eu de verdade achei várias problemáticas nesse livro que não teria como eu passar pano, porque é umas coisas bem tensas, então pra mim ele foi o menos legal de todos os irmãos até agora, porque eu ainda não li o livro do Gregory, e também porque eu achei o desenvolvimento do casal assim muito raso, sabe? Parece que as coisas aconteceram de uma maneira tão rápida e tão pouco desenvolvida, e o personagem, né, o Philip, parecia que ele tava só meio que usando a Heloise pra conseguir atingir o objetivo dele, sabe? Isso me incomodou muito, várias falas assim dele pra ela, eu ficava, meu Deus, gente, o que que é isso? Eu sei que é um livro de romance de época, mas pelo amor de Deus, sabe? Há certas coisas que, mesmo ele sendo um livro de época, ele não foi escrito, não é tão antigo assim. Então, autores que escrevem romance de época é bom ter um pouquinho de senso, né? Então, realmente, o da Heloise foi o meu menos favorito até agora, dos 7 irmãos, né, que eu li. Apesar disso, a Heloise é uma personagem fantástica, eu adorei ela, gente, de verdade. Ela é uma das melhores irmãs, assim, ela é bem diferente do que foi apresentado na série da Netflix, mas eu gostei muito mais dela no livro, sabe? Ela é uma personagem forte, bem tagarela, bem legal, com umas opiniões, assim, importantes, né? Ela sabe se expressar muito bem, e apesar disso, infelizmente, o par romântico dela não desceu, gente. Eu espero muito que na série eles alterem algumas coisas da história, já que eles mudaram o 2º livro e a 2ª temporada inteira, né? Por favor, mude pelo menos as problemáticas desse livro aqui, pra eu poder gostar do Philip, gente, porque eu adorei o ator, né, do Philip, e também gostei do personagem que foi apresentado na série até agora, mas no livro não me desceu. Então, minha nota pra esse livro aqui, que é o 5º livro da coleção Bridgerton, Para Ser Philip com Amor, é assim, nota 3, gente, não teria como dar mais não. Eu gostei, e eu só dou 3 porque eu gostei da Heloise. O livro da coleção é O Conde Enfeitiçado, e enquanto o da Heloise foi o que eu menos gostei, o livro da Francesca Bridgerton é o meu favorito até agora, e ele se tornou um dos meus livros favoritos de época. Esse livro é perfeito, ele é maravilhoso, ele é fantástico do começo ao fim. O casal é perfeito, gente, e enquanto, né, o Philip e a Heloise têm algumas problemáticas no livro, o Michael e a Francesca são tão bem desenvolvidos que chega assim impactar o seu coração quando as coisas vão acontecer de verdade. A gente fica a todo momento torcendo pra eles ficarem juntos. O Michael, apesar de ser um livro de época, ele é super respeitoso, ele gosta de coração, de verdade, da Francesca. A gente vê isso ao longo do livro todo, sabe? O quanto ele ama essa mulher, o quanto ele consegue colocar os seus sentimentos, sabe? E quanto ele respeita ela, e não só ela, né? Todas as pessoas e as mulheres ao redor. Ele tem várias conversas bem legais com a mãe dela, por exemplo. Então o Michael, na minha opinião, ele é o melhor personagem masculino de Bridgerton até o momento, inclusive melhor do que todos os irmãos Bridgerton juntos, preciso citar isso. Mas eu adorei esse livro, com certeza 5 estrelinhas, ele é maravilhoso. Eu acho que é o livro mais maduro e mais emocionante de toda a coleção, toda a história, né, a questão da autora trabalhar o luto, a perda, a superação, sabe? A Francesca se apaixonando de novo depois de ter se tornado viúva, ela descobrindo que poderia amar novamente, a relação dela com o Michael, né? Então tem
muito isso no livro durante toda a trajetória deles e foi algo que eu amei, sabe? Eu acho que por ele ser um livro mais maduro foi o que realmente me conquistou. E a Francesca se tornou a minha irmã Bridgerton favorita de toda a vida. Ela é fantástica, ela é maravilhosa, apesar dela ser mais quietinha, ela é super irônica, ela se abre quando ela tá com as pessoas que ela ama, faz piadinhas, então eu adorei. E outra coisa também que eu quero citar é que por ele ser um livro mais maduro e pela Francesca já ter sido casada, os hots são muito melhor. Eu preciso dizer isso, os hots desse livro são um absurdo. Eles são muito bons, então com certeza é meu favorito. E o sétimo e último livro, no caso que eu li, ainda falta o livro do Gregory Bridgerton, que é o 8º livro, né, se eu não me engano, é A Caminho do Altar. Esse aqui é o sétimo, que é Um Beijo Inesquecível, é o livro da Rissante. Eu acho ele legal, mas não foi grandes coisas. Eu acho que eu dou nota 4 pra ele, 4 estrelinhas, porque realmente pra mim não me surpreendeu muita coisa, sabe? Ele é um livro legal, é um livro bem divertido, a Rissante é uma protagonista interessante, assim, até rimou, mas eu confesso que a história em si não me atraiu e nem mesmo o casal. A história ela busca, né, um pouquinho mais de colocar um mistério ali, tentar umas reviravoltas, uns plots, twists, só que eles acabam não encaixando tão bem na história. E eu também confesso que eu senti muita falta dos outros irmãos dela. Aqui ele é bem mais focado na Rissante e eu entendo isso porque ela é a mais nova, né, de todos os irmãos, então, claro, eles são mais velhos, casados e tudo mais, mas ainda assim eu senti um pouquinho de falta do contato que ela poderia ter com a família dela. Então fica muito só ela e a Violet, ou ela, né, e a amiga dela, que é a Felicity ali. Então eu senti um pouquinho de falta da família Bridgerton em si. Mas eu até que gostei da história, sabe? O protagonista masculino é interessante, a história dele, né, da vida dele também é bem legal. Eu gostei de saber sobre isso. Então é uma leitura legal, mas assim, nada demais, sabe? Nada demais. O da Francesca ainda é muito superior, mas eu gostei de ver a pequena Rissante aqui brilhar nesse livro. Outra coleção que eu li no mês de agosto foi a duologia de Six of Crows, que eu vou comentar assim como nos Bridgertons meio junto assim, até porque também tem outro livro que eu li do Grishaverso que eu já vou falar pra vocês. Mas vamos lá, eu amei, adorei, perfeito, incrível, zero defeitos, nota 5. É isso, gente, vamos pro próximo livro. Não, mas brincadeiras à parte. Como você sabe, né, e se você já viu os meus outros vídeos, inclusive o vídeo do mês de julho, em que eu falei sobre a coleção de Sombriossos, que eu não entendo por que as pessoas não gostam. Se tornou assim, né, um universo, não a coleção, mas o universo, o Grishaverso se tornou um dos universos, falei muito universo, gente, mas é que não tem outra palavra, um dos mundos fantasiosos favoritos, assim, eu adorei, eu amo toda a narrativa, a construção das histórias, a mitologia, a cultura que é apresentada é fantástica. E a gente vê isso tudo em Six of Crows. Apesar deles não se passarem no mesmo reino, né, de Sombriossos, a gente tem muito disso. Eu, inclusive, já falei que eu não acho necessário você ler Sombriossos para ler Six of Crows, mas tem muita referência que você vai perder. Muita coisa que, assim, apesar de ser explicado meio por cima aqui, você não vai entender tão bem quanto você entenderia se lesse Sombriossos. Six of Crows, então, que é o primeiro livro da duologia, a minha nota pra ele, se eu pudesse, eu daria, sei lá, 10, mas como a nossa média aqui é só até 5 estrelas, eu dou 5 de 5 estrelinhas pra ele, porque realmente é uma leitura fantástica, do começo ao fim. A autora conseguiu me prender numa história com um bando de criminosos como protagonistas. É simplesmente sensacional. Eu vou tentar não falar muito, porque na verdade tudo que eu falar aqui pode ser um possível spoiler pra vocês, porque tanto esse livro quanto o Crooked Kindle, eles têm muitas reviravoltas, muitas coisas que acontecem nas histórias, então eu vou tentar dar uma segurada. Mas eu preciso dizer, temos migalhas de romance, temos friends to lovers, enemies to lovers, muito slow burn, né, que começa a acontecer bem devagarinho, que daí quando os dois seguram a mão um do outro, você já surta. Temos representatividade, não só representatividade negra, mas também representatividade LGBT. Também temos outros pontos muito legais, como é a exploração, né, como a autora, na verdade, ela explora o universo fora de Rafka. Rafka é o país onde se passa Sombriossos, e aqui ele vai se passar boa parte do livro, na verdade não o livro todo, mas em Ketterdam. Acho que é assim que se pronuncia, perdoem se estiver errada, mas enfim, que é a capital ali de Kersh, né, que é um país vizinho, é como se fosse uma ilha barra país ali vizinho de Rafka. Então tem toda essa questão, e inclusive outra coisa que eu quero citar é que Six of Crows é fantasia política, tá? Ele é 100% uma fantasia política, tudo que acontece nesse livro tem a ver com política, os assaltos, como que são os governantes, as cortes, os próprios criminosos em si, como que é a vida nesse
lugar, né, nessa ilha. Então ele é bem mais voltado pra questão política do que Sombriossos. E Crooked Kingdom, que é o segundo livro, então, da duologia, né, de Six of Crows, a minha nota pra ele é 4,5, porque eu chorei no final. É isso, gente, eu não posso dar spoiler pra vocês, mas eu chorei, então a minha nota pra ele é 4,5, porque eu fiquei mal, gente, eu fiquei tão mal nesse livro. Mas ele é uma história fantástica, ele é uma continuação direta de Six of Crows, tá? Os eventos acontecem logo depois, então é bom você já ler os dois diretos, até pra não esquecer nenhum dos eventos. Ele é um pouquinho maior também, mas os personagens continuam maravilhosos, fantásticos, e a missão desse livro também é muito bem escrita. Inclusive, algo que eu adoro na duologia de Six of Crows é o quanto é louco os planos que essa gente inventa e como que eles conseguem dar continuidade pra isso. E o pior é que, se você parar pra pensar, faz tudo sentido. Então é uma loucura, gente, é realmente umas missões impossíveis que eles vão lá e eles dão um jeito, entendeu? Então curti muito, eu realmente só dou 4,5 porque Leigh Bardugo, autora, você não tinha esse direito, tô triste. Mas o livro é ótimo. Outra leitura que eu fiz no mês de agosto, que também é do Grishaverso, foi King of Scars, gente. Esse livro aqui, você precisa ter lido Sombriossos pra ler King of Scars, tá? Senão você não vai entender absolutamente nada. Ele é uma continuação direta da trilogia. Ele se passa, acho que 3 anos depois de Sombriossos, enquanto Six of Crows se passam 2 anos depois. Você lê primeiro Sombriossos, Six of Crows e depois King of Scars, tá? Eu ainda pretendo fazer um vídeo específico sobre o Grishaverso aqui pra vocês, falando bem os detalhes. Mas basicamente é essa ordem, só frisando aqui que, de fato, se você não ler Sombriossos, você não vai conseguir ler esse aqui. King of Scars vai ter como protagonista o nosso queridinho Nikolai e, obviamente, eu também não posso falar muita coisa, porque senão eu vou dar spoiler pra vocês, porque daí né, as pessoas não leram Sombriossos, não leram esse aqui ainda, vão tomar um spoilerzão. Mas, de qualquer maneira, o protagonista principal desse livro é o Nikolai e a Zoya. A gente acompanha, né, a história pelo ponto de vista dos dois. Minha nota pra esse livro é nota 5. Eu tô muito ansiosa pra conseguir ler Rule of Wolves. Gente, meu inglês tá terrível, né, mas de qualquer maneira. Que é o segundo livro da duologia do Nikolai, que já lançou inclusive, mas eu ainda não comprei. Mas de verdade, eu adorei. O Nikolai é o meu personagem favorito desse universo. Ele é simplesmente perfeito, maravilhoso. Ele não tem nenhum defeito, sabe? Ele é perfeito, assim, sério. Ele é fantástico, eu não consigo, gente. Só de lembrar dele eu já fico... Ui, ele é maravilhoso, ele é muito fofinho. Eu amo ele, eu dou muita risada, ele é super irônico. Apesar dele não ser moreno, ele é o nosso loirinho sarcástico, tá, gente? Então eu gostei demais. Também gostei das poucas migalhas de romance que tivemos nesse livro aqui. Como eu falei, eu não vou dar spoiler, mas temos migalhas de romance. E eu gostei também que voltamos para a Ravka nesse livro e também exploramos muito mais a cultura dos santos nessa obra. É algo que eu tenho muito interesse em saber mais, porque a gente vê algumas citações em Six of Crows, se aprofunda um pouquinho mais na trilogia de Sombriossos e aqui realmente se expande muito isso. Então foi algo que eu curti bastante de ser explorado nesse livro aqui, nessa obra, foi essa parte dos santos, da mitologia e tudo mais. Então, nota 5 para King of Scars. Não posso fazer muitos comentários, senão vou acabar soltando um spoiler, mas super vale a pena a leitura, é fantástico, é um dos melhores do Grishaverso. E agora eu vou falar sobre os e-books que eu li no mês de agosto, gente. Eu li alguns contos e também li acho que 2 ou 3, na verdade, livros, eu vou lembrando aí pra falar pra vocês. E outra coisa que eu quero citar é que a maioria deles, eu acho que inclusive todos, eles estão gratuitos pra quem tem o Kindle Unlimited. Acho que é assim que se pronuncia, perdoem se a minha pronúncia em inglês estiver errada, mas enfim, tô deixando aqui na tela e eu vou deixar eles na descrição, então você pode ir lá e se você quiser você pode baixar pra ler ele de graça, porque eles realmente estão gratuitos e aí você pode dar a sua própria opinião e ver o que você achou. Eu vou começar falando sobre o livro Guarani, A Chegada da Herdeira do Mal, que é um livro nacional inspirado 100% na mitologia e na cultura tupi-guarani. Ele é uma fantasia e eu simplesmente adorei esse livro. A minha nota pra ele é 4,5, porque eu acho que ele ainda precisa de uma revisão, mas porque tinha alguns erros, alguns pontos que poderiam ser trabalhados. Mas de maneira geral, foi uma leitura fantástica. Eu adorei como o autor conseguiu explorar tão bem a nossa cultura brasileira, né, a cultura tupi-guarani, num livro de fantasia, que era algo que, gente, como que ninguém nunca fez um livro de fantasia inspirado nessa cultura, sabe? Eu li o livro e eu ia procurar fanarts, assim, né, dos deuses, das criaturas mitológicas no Pinterest, e eu ficava, cara, como que as pessoas não dão valor pra própria cultura, pra nossa cultura, sabe? Que faz parte da nossa história e é tão fantástica, é tão maravilhosa, tão bonita de
escrever aquilo. Então eu realmente adorei o livro Guarani. Pra mim foi uma das melhores assim leituras do ano, apesar de, como eu falei, precisar de uma revisão. O contexto geral, a narrativa, a escrita é muito bem feita. Então acho que tem alguns pontozinhos ali que poderia melhorar, por isso eu não dou nota 5. Eu acabei achando a leitura um pouquinho arrastada na metade do livro, porque eu acho que ele se assemelha, na verdade, bastante a Percy Jackson. Se você gosta, inclusive, você vai adorar. Toda essa questão de Deus, deles irem parar numa aldeia, aí tem algumas disputas ali entre eles. Isso lembra bastante o Acampamento Meio Sangue, mas é totalmente inspirado na nossa mitologia, com criaturas e seres totalmente diferentes do que a gente tá acostumado a ver nos livros. Então vale super a pena, gente. Como eu falei, tá gratuito, então vão lá, leiam esse livro nacional, é uma fantasia maravilhosa, super vale a pena a leitura, sabe? Ela é bem interessante, o plot twist, as reviravoltas, os personagens também são muito legais, obviamente tem muita representatividade e é uma cultura muito bonita, a cultura tupi-guarani, então realmente foi uma leitura que eu apreciei muito fazer. O próximo livro da minha lista, na verdade, foi um conto, que foi o primeiro livro da coleção de Garotos Mortos. O primeiro livro se chama Garotos Mortos Não Contam Segredos. Ele é um suspense barra terror ali, mais ou menos, né? E eu confesso pra vocês que suspense não é lá meu gênero favorito. Apesar de eu ser muito fã da Agatha Christie, eu ainda não encontrei nenhum outro autor além dela que tenha me deixado esse gostinho de quero mais, sabe? Eu ainda vou terminar essa coleção e a minha nota pro primeiro livro é nota 4. Por que nota 4? Porque eu achei que faltaram alguns detalhes, na verdade. A escrita do autor é muito boa, ela me prendeu do começo ao fim, apesar dele ser um livro curtinho, né? Na verdade, ele é um conto que tem 60 páginas, se eu não me engano, mas ainda assim, sabe? Eu ficava instigada a querer saber o que aconteceu, querer saber mais, só que quando chegou no final do livro, eu tava com muito mais dúvida do que eu tava no começo. Eu sei que faz parte de uma coleção, provavelmente isso vai ser respondido aí, né, durante os outros livros, mas ainda assim, eu senti que faltou um detalhamento, umas descrições e uma narrativa um pouquinho mais expansiva, sabe? Pra dar um gosto ainda mais de quero ler os outros livros, quero conhecer mais esse universo. Apesar disso, eu curti a leitura, foi bem tranquila de fazer, eu adorei a edição, inclusive no Kindle, ela é muito bem feita, tem várias ilustrações bem legais, o mistério realmente é muito interessante, é muito intrigante, né? Você quer saber o que vai acontecer, então eu tô ainda com a pulguinha atrás da orelha de querer saber o que realmente aconteceu, quem que é esse assassino, por que tá acontecendo esses assassinatos e tudo mais, então eu vou ler os outros livros, mas o primeiro livro, apesar de ser um conto, eu achei ok, achei super boa a leitura, sabe? Realmente eu só dou nota 4 porque eu achei que faltou um gostinho a mais, mas a leitura foi ótima. E aproveitando que estamos nessa vibe de mais horror e tudo mais, e de contos, o próximo da lista foi A Colecionadora de Ossos. Esse livro é muito curtinho, acho que ele tem, se eu não me engano, 29 ou 30 páginas, então ele é uma leitura muito rápida, questão de 10 minutinhos você já termina. Assim como o anterior, ele é um livro nacional, e eu preciso dizer que foi o meu primeiro contato com o gênero terror. Não é um gênero que me atrai muito, assim, que eu realmente goste, assim, eu nunca peguei de fato um livro de terror pra ler. É algo que eu ainda quero fazer no futuro, mas por enquanto não me atrai muito. Só que como o conto tava gratuito e ele é super curtinho, eu falei que ia dar uma chance e eu gostei bastante da história. Eu, assim como Garotos Mortos Não Contam Segredos, dou nota 4 pra esse livro, porque apesar dele ser muito bom, dele ser mega sombrio, bem macabro mesmo, sabe? Eu adorei a narrativa, principalmente porque a gente acompanha o ponto de vista de um menininho. Eu achei ela bem escrita, é super rapidinho de ler, só que no final, o plot twist ele é maravilhoso, mas faltou alguma coisa. Na verdade, tem uma questão em específico que eu gostaria que tivesse sido respondida de como que aquilo aconteceu e a autora meio que deixou em aberto. Então eu senti um pouco de falta disso, porque como ele não tem continuação, assim, né, Garotos Mortos Não Contam Segredos, por exemplo, deixou várias questões em aberto, mas vai ter sequência. Já a Colecionadora de Ossos não tem, então aquela pergunta realmente ficou pairando no ar e eu queria saber a resposta. Apesar desse ponto, eu curti muito a leitura, ela é bem macabra, nossa, tem algumas descrições que eu ficava, meu Deus, sabe, meu Deus, e o plot twist final é maravilhoso, eu não esperava, o plot é muito interessante, sabe, a reviravolta do que acontece ali é fantástica, então eu super recomendo a leitura. Se você é fã do gênero terror, você com certeza vai curtir, e se você, assim como eu, não tem tanto contato, né, com esse gênero, eu acho que começar lendo contos desse jeito é uma ótima maneira. O próximo livro da lista não é um conto, apesar de ele ser um livro curtinho, mas também é nacional, que é A Princesa, o Cappuccino e a Profecia de Apolo. As duas autoras que escreveram esse livro
livro, eu achei muito legal. Elas escreveram em conjunto e elas são casadas, então é muito legal ver isso. Inclusive eu já tenho mais outros 2 livrinhos dela na lista ali pra leitura. Um deles, inclusive, eu vou comprar e o outro também tá gratuito lá no Kindle Unlimited. Mas, gente, eu preciso dizer que esse em específico que eu li, não curti muito. Eu realmente vou ler os outros livros delas, porque eu curti a escrita, sabe? A maneira como elas escreveram a história e tudo mais. Mas esse em si não me agradou muito. Eu dou nota 4 pra ele, porque eu achei que teve mais pontos negativos do que positivos. Até a metade do livro eu fui arrastada, sabe? Assim, eu não tava fluindo, eu não tava me prendendo, a história não tava interessante. As personagens, eu preciso dizer que eu acho que são o grande problema da história, na verdade, porque o contexto geral é muito interessante, principalmente da metade do livro em diante. A partir dessa metade do livro até o final, a história começa a ficar muito mais interessante, porque de fato coisas começam a acontecer, sabe? Algumas tramas, começa a ficar tudo mais emocionante, vai acontecendo umas reviravoltas ali, e eu realmente gostei da conclusão da história e dessa maneira como tudo aconteceu depois. Só que do começo até a metade do livro eu achei muito cansativo de acompanhar, gente. Realmente, eu até demorei mais do que o necessário pra ler esse livro, porque ele é super curtinho, era pra mim ter lido super rápido, e eu acabei enrolando porque eu não saía das páginas, sabe? Então, isso me atrapalhou muito. Mas na metade do livro em diante, eu curti a história, curti a maneira como ele foi escrito, só que realmente as personagens eu não consegui me apegar a nenhuma delas. A protagonista mesmo que narra a história, pra mim ela é chata. Gente, eu não consegui me identificar em nada com ela. Eu achei que a história em si dela não apresentou muita coisa. Eles falam, na verdade, do passado, né, das duas personagens, mas parece que a outra personagem é tão mais interessante que eu fiquei meio intrigada, porque a protagonista acaba sendo até sem graça ao lado da outra com que ela divide a cena. E antes de irmos para o nosso último livrinho lido no mês de agosto, que também foi um conto, porque agora que eu tenho um Kindle, eu estou viciada em ler contos, gente, contos nacionais, sério, é meu novo vício. Mas já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha bastante esse vídeo com os amigos e também me segue nas redes sociais. O próximo livro da listinha, né, e último, foi A Mariana Errada. Esse livro eu adorei. Eu dou nota 5 pra esse conto, porque ele é tão bem desenvolvido em poucas páginas, mas também porque ele apresenta um contexto muito legal. Ele se passa numa festa junina. Gente, é perfeito! Como é que ninguém nunca tinha pensado em fazer um livro assim? Aliás, por favor, façam livros maiores que se passam em eventos assim culturais brasileiros, porque eu amei, gente. Eles estão na escola montando o evento, fazendo as bandeirinhas e tudo mais. É muito divertido. Eu me senti ali, sabe, fazendo parte. Deu saudade de estar no terceirão e montar a festa junina da minha escola. Então eu curti muito essa parte do contexto da história. E eu também adorei o casal, porque é um enemies to lovers, gente. Elas se odeiam, elas ficam se bicando uma com a outra. E o pior é que, gente, elas vão acabar sendo presas. Elas vão pra cadeia juntas na festa junina e vão ter que se aturar. Ou seja, a gente já espera, né, aí muita confusão e muita coisa acontecendo, e talvez elas vão se entender, talvez não. Aí você vai ter que ler o conto pra descobrir. Mas realmente eu curti muito a leitura, foi assim questão de acho que 10 minutos, 20, eu já tinha terminado, porque eu adorei esse conto. É muito bom, o contexto foi genial, assim, de colocar numa festa junina e tudo mais. Inclusive eu comecei a ler ele pela capa, que é muito bonitinha, e amei a história. Então eu super recomendo esse conto, é maravilhoso. E autores, façam mais assim eventos e coisas brasileiras, porque eu amo, sabe? A gente se identifica muito com isso. Então, nota 5 para A Mariana Errada. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, me desculpa se ficou muito longo. Eu tentei até não comentar muitos detalhes de alguns livros pra não ficar um vídeo gigante, mas eu tentei assim dar as notas e falar de maneira geral sobre eles. Não falei até muito das histórias, mas, gente, foram leituras ótimas, como eu falei no comecinho. Teve uma ou duas ali que realmente eu não curti muito, mas não teve nenhuma nota muito baixa, nenhum livro que eu odiei. Todos foram leituras interessantes de se fazer e que valeram a pena, apesar de alguns detalhes e alguns pontos que eu não curti. E eu acho que é muito legal isso, explorar gêneros que eu não conhecia, conhecer, né, ler novos contos, que é algo que eu também não tinha costume de ler contos. Li bastante livros nacionais, que o Kindle me proporcionou muito isso, né, de conseguir acessar mais livros nacionais e tudo mais. Então eu adorei isso, adorei ler novos contos, mais livros de autores brasileiros. Todas as leituras foram, não excelentes, mas foram muito interessantes, valeram super a pena de serem feitas. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quantos livros você leu no mês de agosto. E é isso, então até o próximo vídeo e tchau!